Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavínia. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer algumas técnicas de artesanato usando atadura gessada. Então bora pro vídeo, roda a vinheta. Então nesse primeiro projeto eu vou usar um barril desses de cerveja, vou usar um balão de aniversário número 9 e vou usar também papelão. E eu vou colar a parte de baixo do balão aqui em cima do barril. Vou colar com fita crepe, mas pode ser fita adesiva transparente também. Ficou assim. Tá? Então, como eu não quero que essa parte aqui apareça, né, essa entrada aqui que ficou, eu cortei um papel cartão, tá, que é um craft na gramatura 180, pode ser uma cartolina, qualquer papel mais grossinho que vocês tenham, e eu vou colocar ele aqui, ó, para ele fazer essa junção perfeita aqui, né, da lata com o balão. Apertando, né? Porque como a lata aqui é menor e aqui a circunferência do balão é maior, ele vai ficar assim, tá? Mas não tem problema porque depois não vai aparecer. A gente vai cobrir isso tudo. E no papelão eu vou cortar a parte que vai ser a parte de cima aqui do nosso vaso. Então, eu vou cortar uma tira aqui com 4,5 centímetros. E eu vou colar essa parte aqui também com a mesma fita. E com essas folhas de papel sulfite usadas, eu vou fazer as alças do vaso. Pode ser qualquer papel, pode ser papel craft, né? Alguma sacola de papelão, de papel, né? Que vocês tenham que não vão usar mais. Podem usar qualquer tipo de papel, né? Aí é só enrolar, né? Torcer, enrolar e fazer um círculo do tamanho que vocês desejarem aí para o projeto de vocês. E antes de colar as alças no vaso, eu revesti com a fita crepe para deixar bem uniforme, né, aquela parte que ficou amassada ali do papel. Isso vai facilitar depois na hora que a gente for revestir com a atadura gessada. E agora, com as argolinhas prontas, eu vou colocar, né, vou colar aqui no vaso com a mesma fita que eu envolvi as argolas, né, as alças. E eu vou passar a fita crepe também na junção do papelão com o balão e do papelão com a lata, deixando tudo bem colado. E com as alças já coladas, a estrutura então do nosso vaso já ficou pronta. Agora eu vou preparar a gaze gessada para a gente começar a fazer o revestimento. A atadura gessada é feita de uma malha de algodão revestida de gesso em pó. Quando a gente molha, a atadura se torna maleável e é fácil de moldar.
por isso é possível usar a atadura para criar esculturas, máscaras, moldes e até mesmo objetos decorativos como o que a gente está fazendo agora. Agora que eu já cortei várias tiras, né, da atadura gessada, eu vou começar pela parte de cima do vaso e vou começar passando bem na junção do papelão com o balão. Aí é só pegar as tirinhas que já estão cortadas, mergulhar na água e começar a posicionar no local onde a gente quer fazer o revestimento. E depois que a gente posiciona a atadura gessada, a gente deve passar o dedo, né, em cima da atadura para fechar a trama do tecido que fica aparecendo. Assim a gente espalha, né, o gesso que já está molinho com o dedo, deixando a cobertura mais uniforme. Então eu já apliquei 2 camadas da atadura gessada, né, em tirinhas nessa parte de cima, e agora eu vou começar a revestir as alças. E agora eu vou revestir a parte de baixo, né, do nosso vaso. Com o mesmo processo, vou cortando as tirinhas, né, da atadura e vou mergulhando na água e colocando na posição, sempre sobrepondo também um pouco em cima da que a gente já colocou. Sempre tem que ficar um pedacinho, né, por cima, para que a cobertura fique bem uniforme, né, não fique nenhum buraquinho. E depois eu vou fazer uma segunda camada, né, em toda a peça. Na parte da lata, né, que é a parte de baixo ali, né, que pega a lata, uma cobertura só, né, uma aplicação só já é suficiente da atadura gessada. Mas essa parte do balão, né, e do papelão é importante a gente fazer no mínimo 2, né, mas o ideal é que sejam 3 camadas para que fique bem reforçado, porque o balão depois a gente vai estourar o balão, então ele vai ficar só a atadura gessada, né, com uma estrutura, né, dessa parte do vaso. E agora eu comecei a passar nessa parte aqui de baixo. E aí eu já cortei tiras um pouco maiores, né? Tiras mais larguinhas.
Ah, gente, outra coisa que eu preciso falar para vocês é que esse é um tipo de trabalho que faz bastante sujeira, tá? Então, tem que revestir a mesa que vocês estão trabalhando, né? Procurem um lugar que não, que possa, né, cair o pozinho do gesso no chão, porque vai sujar. Eu mesmo estou trabalhando hoje aqui na lavanderia do meu apartamento, tá? Estou aqui no meio da máquina de lavar, do lado do tanque, porque aí facilita, né, a limpeza, e também é um lugar que eu posso deixar aqui, né, que não vou atrapalhar ninguém se eu precisar deixar o trabalho para retomar um pouquinho mais tarde, e também é um lugar onde eu posso fazer a sujeira ali, depois é só limpar que fica tudo certo. Então procurem, né, um lugar externo, se vocês têm, se moram em casa, né, melhor ainda, para fazer esse trabalho e não acabar sujando aí a casa de vocês. Depois vocês vão me dizer, ah, mas tu não disse que fazia uma sujeira, tá bom? E agora eu vou revestir a parte de baixo aqui, né, que ficou com o papelão e com a lata. Então, finalizei a primeira camada em toda a peça e agora eu vou começar a aplicar a segunda camada nessa parte até chegar na lata. Da lata para baixo, a gente não precisa fazer uma segunda e uma terceira camada. Agora, nessa parte aqui do papelão e do balão, a gente precisa reforçar com pelo menos 3 camadas. Agora que eu já reforcei essa parte aqui do balão, né? Já dei umas 3 camadas aqui nessa parte. Essa parte aqui para baixo ficou com uma camada só. E eu vou preparar então agora um pouco de gesso, tá? E preparem conforme as instruções da embalagem, que aí vai dar certo. Eu coloco a olho aqui mesmo e aí eu deixo ficar com uma textura de um mingau, assim, mais ou menos, tá? Não vou deixar muito espesso esse preparo, porque senão seca muito rápido e a gente não consegue aplicar. E a aplicação dessa camada de gesso, né, que eu acabei de preparar, pode ser feita com um pincel ou com uma esponjinha. Eu tô passando com o pincel, mas se quiser uma textura diferente, pode aplicar com a esponja sem problema. A atadura gessada é um material poroso e frágil, então é importante, né, que a gente proteja a peça da umidade, do sol, caso a gente não queira passar o verniz, né? Então, para garantir, né, uma melhor durabilidade, né, da peça, é importante que depois que a gente passar essa camadinha de gesso, que vai servir para uniformizar a peça, né, tirar, desaparecer com a textura, né, da atadura, da trama da atadura, é importante que a gente passe uma tinta, né? Eu vou pintar a minha aqui com tinta PVA ou acrílica, e depois passar um verniz, né? Seja ele fosco ou brilhante. Assim a gente garante que essa peça vai ter uma durabilidade bem maior. Já finalizei toda a peça e agora eu vou deixar ela aqui secando até secar completamente. Então eu já dei uma demão, né, em toda a peça da tinta Chalk Paint caseira, né, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Mas pode ser também uma tinta acrílica, né, de parede, ou tinta acrílica para artesanato, PVA, qualquer tinta base d'água vocês podem usar para fazer essa base, né, da cobertura. E essa tinta marrom que eu estou usando é uma tinta acrílica fosca para artesanato, tá? Pode ser também qualquer tinta, PVA, acrílica, né? O que você, até tinta de tecido,
Pode ser. Eu vou fazer, então, eu vou deixar essa primeira parte de cima aqui branco, vou pintar uma parte aqui de marrom, né, essa parte próxima das alças, e depois eu vou ir fazendo tipo um degradê, vou descendo, né, num degradê, né, aliviando um pouco a pressão do pincel, para que esse marrom fique mais suave, e depois na parte de baixo, eu vou fazer de novo, né? Vou começar com o marrom lá embaixo e vou subindo em tons degradê. E agora aqui com um pouco de preto, só corante preto, diluindo um pouquinho de água. Eu vou dar umas escurecidas aqui nessas partes, perto dessas alças. Então já fazem uns 2 dias que eu pintei o vaso e o balão ainda não estourou. Então eu vou estourar agora aqui com vocês. Olha como que ele ficou por dentro. Como eu não abri lá a lata de... Deixa eu deixar um pouquinho mais, vocês consigam ver. Como eu não abri a lata de cerveja, ela, né, o latão aquele de cerveja, né, esse vaso não vai ficar tão profundo, mas eu prefiro assim, porque eu não tenho nada muito comprido para colocar aqui, né, caso eu for colocar alguma coisa. Mas se vocês quiserem, podem abrir, né, o latão também. Eu também não tinha a ferramenta adequada para abrir ali o latão. E aí, por isso que eu deixei fechado mesmo, mas ele fica com uma profundidade boa, assim, só a parte do balão e do papelão. E olha, gente, que coisa mais linda que ficou esse vaso. Vai dizer que não parece aqueles vasos de cerâmica que a gente vê nas lojas de decoração e que é caríssimo. E aqui a gente gastou muito pouco. A gás engessada é um material que é relativamente barato e é fácil de encontrar. Tu encontra em lugares que vendem equipamentos médicos, né? Ou até em casas de artesanato, algumas vendem também. Eu comprei pela internet, então vocês conseguem comprar pelo Mercado Livre ou pela Shopee facilmente. E não esquece de fazer a tua inscrição no meu canal, me deixar um like e um comentário que eu prometo que eu vou te responder.
E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor, me deixe um like, te inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo projeto.